E em um mundo tão adverso, pedimos a Deus, nesse momento de elevação espiritual, para que possa envolver todo o Oriente Médio, os palestinos, israelenses, povo judeu, para que haja paz e o entendimento entre os povos. E na nossa energia de hoje, a gente direciona para essas zonas de conflito, para que estabeleça a paz. E as nossas energias de pensamentos vigorosos possam contribuir para o equilíbrio das forças, para que reine um mundo de mais paz. Estamos chegando ao final do ano e com ele muitas vezes trazemos um clima um pouco elevado com a ideia do Natal. E que esse Natal possa chegar no Oriente Médio através da energia de amor e paz para emanar e derramar naquela área tão conflituosa. Que assim seja. Que assim seja. Que os ventos realmente levem o clima de paz. Vamos lá. Aonde paz? Estamos no capítulo 34. O capítulo 34. Boa noite a todos. Boa noite, Dalva. Que é a oficina de nosso lar, né? André Luiz finalmente chega à crosta terrestre. No capítulo 34 ele chega e vai em direção ao centro espírita de Dona Isabel com o guia Isidoro, ao qual ele vai estagiar como espírito trabalhador, né, da casa, em especial no passe inicialmente, mas em todas as áreas, né, enfim, à medida que são 20 anos, né, ele encerra, segundo Chico no livro de Sueli, são 20 anos trabalhando em centro espírita, André Luiz. Vai encerrar a atividade dele, pelo menos em livro escrito, no livro Desobsessão, que seria o 14º livro. Então, aqui é o primeiro, é o estágio que ele vai iniciar. Ele já, ao chegar às 19 horas, ele identificou na paisagem do Rio de Janeiro, o que ele já tinha desenvolvido, a vidência e a audiência, nuvens escuras em volta de pessoas encarnadas, né? E essas nuvens escuras inicialmente, né? Depois ele vai relatar sobre a aura. Aqui ele vai relatar que essas nuvens escuras, à medida que ele vai identificando, são desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de encarnados ou colados a eles em abraço singular. Alguns um a um, outros desencarnados andando em vários grupos, vagando pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras. E Aniceto falou, você está vendo isso? Ele estranhou, né? Porque quando ele vinha no capítulo, no livro Nosso Lar, ele não via nada disso. Mas ele não tinha evidência, né? Ele só podia ver os espíritos da faixa dele, o que estava no interesse dele, que eu falei, é a questão 250 do Livro dos Espíritos. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Vê e ouve o que quer. Questão 250. Então, o que é que ele queria? Onde tivesse o tesouro, estará seu coração. Ele só via Zélia e a família. É só isso. E quando ele saía, era naqueles caminhos de minhoca, né? Chamado por Einstein, e que ele chama de estradas, que saem da crosta as dimensões espirituais, que no livro Libertação ele vai mudar o nome, vai chamar de campos de saída. Ou seja, então ele andava naquele túnel de luz, né, do ZQM, né? Quem tem experiência de quase morte, um túnel de luz, tudo isso existe. A mãe de Chico relata isso também no livro Cartas de uma Morta. Os túneis de luz a quem tem merecimento. Fora do túnel, fora da estrada, é esses seres que estão aqui, seres humanos ainda de ordem inferior, ligados aos seus vícios, às suas paixões, que o assustou. Oi.
essa questão, no caso de André Luiz, que ele passa a desenvolver a visão. Essa questão é comum para qualquer espírito? Não, ele pediu, né? Ou ele está trabalhando de uma forma específica isso aí? Foi o segundo capítulo, o terceiro capítulo do livro, né? Falou, você quer trabalhar, sair da área de regeneração do ministério, vai para o ministério do esclarecimento, da comunicação, você precisa, né, ser dilatada as suas percepções psíquicas. Aonde? No gabinete de dilatação das percepções psíquicas. Para trabalhar em um centro espírita, ele precisa ver quem é o encarnado, como está a sua aura, como está seu campo, quem o acompanha. Sim, mas isso ele está indo agora. Ele dilatou. Ele está indo agora, mas antes ele fez o quê? Um processo de cirurgia? Não, ele não entra em detalhes. A gente já estudou sobre isso. Ele não entra. Ele passa dias nesse tal gabinete de dilatação das suas percepções. E ele fala assim, por um processo magnético. Mas ele não tem como entrar em detalhe porque não tem equipamento que se assemelhe lá. E como é que ele vai explicar à minha cabeça aquilo que não existe na Terra? Se a gente, tudo que alguém fala, cadeira, a gente imagina cadeira. Caneta, todo mundo sabe. Lápis, todo mundo sabe. E falar de uma coisa que não existe na Terra. Então, ele é o que está sempre no livro dos médios, né? Eu tinha esquecido isso aí. Não tem imagem para explicar o processo. Ele só entra nesse gabinete e se ele tivesse encarnado, ele desenvolveria a evidência. Ele vai ser um mensageiro desencarnado, a gente já viu. Aos desencarnados e aos que encarnam. Mas vamos lá. Aquela residência de aspecto tão humilde, ele agora identifica o centro espírita de Dona Isabel, que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, né? Nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou, : teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Então já citei aqui no estudo anterior, Bezerra de Menezes e Emmanuel. Emmanuel coloca 4 funções para um centro espírita. A maioria entra pelo hospital, é um hospital de almas. Escola, é o que estamos fazendo, estudando. Depois é oficina, a gente integra um trabalho do bem, dentro do centro ou fora dele. Templo, porque é um local de adoração, é um local de encontro com a espiritualidade superior elevada. E lá, Emmanuel vai até templo, né? Bezerra, Divaldo acrescenta lá. Por quê? Nós aqui estamos convivendo, no centro a gente convive, embora aqui seja virtual, mas a gente sente saudade quando o Anne não estava, a gente sente falta do outro, ou seja, já estabelecemos vínculos afetivos de amizade um com o outro, né? A gente sabe que até pelo semblante, quando o outro chega no centro, que tem 10, 20, 30 anos juntos, quando a pessoa não está bem. E são lá, é uma família. O que ele vai trabalhar nesse aqui é o lado de oficina de trabalho, né? Lembrando que o que mais estranhou ele é a casa pobre. Ele não está colocando nada à toa, né? Nada aqui à toa, de André Luiz. A gente tem que tentar mergulhar, acompanhar o olhar dele. Ora, ele foi médico. Ele está fazendo um curso de tanta exigência. Aniceto fez palestras. Tanta exigência. Eu vou trabalhar num hospital, no Albert Einstein. Eu vou trabalhar num centro espírita, que deve ser vários prédios. E quando ele vem para a Terra, é uma casa simples e pobre. Peraí, está aqui tanto preparo para trabalhar naquele lugar ali? Né? Então a gente tem que acompanhar o entendimento dele. Ele não vai aceitar isso, é a gente que está analisando. Iluminada por clarões, porque ele vê a diferença. Até chegar no centro, ele vê sombra caminhando pelo centro do rio. Aqui é em Botafogo, né? Ele vai explicar nessa ou em outra obra. O centro é em Botafogo. A gente vai ver que o centro espírita não é a casa de Dona Isabel, é no lado, é a garagem. A gente vai ver isso. É a garagem que o marido deixou, que é o centro espírita. Ela mora no lado, porque é a garagem da casa dele.
Então, esses clarões. Vamos lá. Depois eu faço uma pausa. Um profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Então ele vê entre as sombras, nessa caminhada toda, que ele saiu do nosso lar, passou por posto de socorro, só sombra, e chega na terra, tem um lugar que é iluminado, igual o filme Nosso Lar. Ou seja, antes o centro espírita, mas é só o centro espírita não, né? Um lar de idoso, onde pessoas botaram um abrigo para idoso, um abrigo para crianças órfãs, onde está fazendo bem, né? Ninguém vai aqui buscar exclusivismo. A oficina de Jesus é o planeta inteiro. Então, onde a pessoa coloca aquilo lá, aquilo se torna iluminado, é a função templo. Então, a ação do bem, a oficina do bem, produz luz nos seus integrantes que fazem o bem. Essas luzes não são feitas artificiais. A gente vê isso aonde? Livro Memória dos Suicidas, é a mesma impressão que os espíritas, quando vão descendo a terra em sombra e vê saindo um clarão, uma casa de taipa no Nordeste brasileiro, para receber eles, e saindo das paredes. Não, é fruto do trabalho daquelas pessoas abnegadas, dedicadas, que estão projetando a luz espiritual, o ambiente. Todo mundo que entra, tem gente que entra no centro espírita ainda, tira o sapato, outros querem ir de branco, né? A gente sempre respeita isso e vai esclarecendo, né? Esclarecendo as pessoas, respeitando como ela, porque aquele encontro com Deus, né? Aqui. Então o ambiente fica de paz, de harmonia, e isso é luz, produz clarões. Nossos sentidos físicos não registram, mas ele, já dilatada a visão, o espantou. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Uma casa pequenina, uma viúva com 5 filhos, na casa pequenina. A garagem é o centro espírita, né? Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitar a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. O espírito só vê o que quer. Questão 250. Não é porque ele está bloqueado, é porque ele está focado naquilo ali. Então, ali é no Rio de Janeiro, ele morava no Rio, ele nunca se interessou, nem encarnado, nem desencarnado, para ficar olhando isso. Ele só focava a mulher dele, a família dele, o que levou a uma tristeza grande, que é o capítulo Renovação número 1, né? Peraí, eu estou focado só nisso. Morreu, adiantou de quê? Ele continuava trabalhando para ajudar a mulher e o filho. Para ele a evolução, a morte não serviu de nada. Só foi continuando uma coisa, trabalhando nas câmaras para ajudar a mulher e o filho. Foi quando ele fala renovação. A minha família não é só Zélia, meu filho. Então é isso que a gente já compreende hoje, quando a gente ora pelos amigos da faixa de Gaza, da Ucrânia, os amigos daqui, uns pelos outros. A minha família, a família de Carmen, não é só a família dela sanguínea, consanguínea. Então, ele ainda está estupefato, né? Porque ele não viu aquilo, né? Numerosos companheiros, são 200 trabalhadores espirituais, ele vai dizer aqui, para trabalhar num centro que não tem reunião de desobsessão. Não tem. Por quê? A gente vai ver, né? Ele não tem condição de estagiar em um centro que tem a mediúnica. Como é que ele vai estagiar? As pessoas pensam que é tudo fácil, cara. É por isso que as pessoas tinham que ler a obra de Ana Luiz e o Livro dos Médiuns primeiro, né? Livro dos Espíritos. Boa noite. Porque não é só chegar e ir para a mediúnica no centro. Você precisa se preparar, estudar, se transformar, esforço de cada um para adentrar. Então, um espírito como aqui, mas está dilatado, não é desencarnado, mas ele não tem condição de trabalhar no centro de mediúnica. Ele não tem. Então, às vezes a gente chega os encarnados, quer entrar logo na mediúnica, quer fazer tudo. Vou ler mais um trecho, claro. Diga. Outra coisa, Mário, você está falando aí.
Para a gente que está, digamos, está aqui do lado de cá dos encarnados, a gente só tem um conhecimento parcial da realidade, que o que a gente faz é bem pequeno, porque o grande trabalho e o desdobramento está lá do outro lado, que a gente muitas vezes, quando não estuda, nem vai saber de tanto aparelho, de tanta técnica, de tantos espíritos que está programando e organizando uma sessão mediúnica. A gente chega lá no horário estabelecido, mas a gente não dimensiona um trabalho enorme da espiritualidade. Enorme. Às vezes, tem na obra dele, me foge agora qual, o espírito foi trabalhado, a tentativa do guardião, 30 anos da Terra, para que ele conseguisse adentrar uma mediúnica para ouvir alguém. 30 anos. O médico passou mal, Ferreira, aí disse que não ia. Rapaz, você vê a movimentação dos guias. Foi preparado para aquele médium. Os espíritos superiores não improvisam. Eles não improvisam. Se eu disser assim, ó, a mediúnica é quarta na nossa casa, a gente tem que se reunir antes e dizer, nós não vamos ter quarta, porque é feriado, enfim. A gente se reuniu, não vai ter. Pronto. Os espíritos têm que saber disso, porque eles não vão improvisar. 30 anos o médium passou mal, quase que não ia tendo uma obra dele. E os guias tiveram que se movimentar na noite anterior, porque chegou parente, chegou visita. 30 anos casada com a energia dele, e simplesmente ele disse que não ia. Aquele espírito podia desistir da tentativa que o guardião fez por 30 anos para ele conseguir. Então, a gente tem que ver, né? Então, a gente pode faltar? Não falta. Mas a gente tem que ser. A gente trabalha com duas equipes, a equipe encarnada e a equipe que dirige. Eles têm que estar cientes daquilo que a gente vai fazer. Eles continuam trabalhando, né? A mediúnica é para ajudar os enfermos e para ajudar a nós. Está lá no livro Desobsessão. A nós, porque a gente está vendo para o mundo que a gente vive, o quem está nos cercando, né? E aquilo nos estimula oficina, trabalho no bem, a caridade desinteressada por irmãos desencarnados, que ninguém na Terra faz isso. Só a doutrina espírita recebe espíritos sofredores. Nenhuma outra doutrina. Se alguém tiver errado, alguém me aponte aí, me diga a obra que faz isso. Qual a outra religião que coloca médios para receber um pedófilo, um assassino? As pessoas querem distância deles. Então, vamos lá. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou, né? Tanta gente numa casa pequena, uma luz desce, um monte de gente saindo pela janela, né? Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. A função lá. Então, veja, eles não estão na casa, no quarto da Dona Isabel. A gente vai ver no transcorrer da obra que a mulher tem que ter a privacidade dela. Vai no banheiro, tem um bocado de espírito lá. Não. O centro é no lado, é a garagem da casa dela. Só cabe 20, 30 pessoas. Uma garagemzinha. A gente vai ver, não vou dar spoiler, mas quem já leu sabe, né? O filho quer alugar, tudo mais. Eles estão lá. É porque aquilo ali, eles não estão colados no outro, Tereza. Tudo exprimido. Não há paredes físicas. Ali há inúmero de. Se olha para o centro espírita, tem andares. Andares, departamentos, tudo. É o que Chico descobriu aos 17 anos, na primeira psicografia dele. Quando ele sai do corpo, 17 anos, as paredes da casa dele sumiram todas, e ele viu multidões, e ao lado dele 17 espíritos fazendo uma fila, e um ser iluminado, que depois ele ia conhecer o nome, chamado tal de Emmanuel, controlando a fila de quem poderia falar ou não. Ele vendo atrás do corpo dele, ele ao lado. Então não há paredes. Liga, dimensões que os nossos olhos, né, não alcançam. São dimensões imensas. Boa noite, Cássia. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista, né? Tal não sucedia
quando voltava à minha velha casa terrena. Veja que André Luiz é bem nós. E ele coloca isso para que a gente se identifique. Olha a Carmen. Minha. Que casa terrena que ele tem? Não tem mais nada. Minha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Peraí, mas os espíritos não atravessam a matéria da Terra? Claro que tem uns que estão tão ignorantes que eles ficam esperando as pessoas abrir a porta, né? Para poder entrar. Você vê isso no filme Sexto Sentido, a cena sobre isso, onde o espírito fica esperando a mulher abrir a porta para ele entrar, Bruce Willis. Então, sem poder. Mas aqui, a maioria não, a maioria já atravessa as portas mesmo, já aprende, um vai ensinando o outro, porque um ensina o outro, né? Esse otário. É assim mesmo que eles falam, né? Não sabe não? Entra, e passa a mão, aí você joga na parede que você vai atravessar. Mas aqui havia um sistema vibratório. O quê? Bom, é um local centro espírita. Não estou falando que é só no centro, né? Já falei aqui. Alguém que está fazendo bem tem a proteção divina, é óbvio, né? Mas o livro é sobre o centro. Eu estou focando só o centro. Então ele não pode entrar. Então aqueles espíritos que estão lá fora, que querem entrar no centro e perturbar, eles só entram com autorização. Mesmo aqui na mediúnica ele diz: entrei na hora que eu quis. É uma falácia que o doutrinador que estuda sabe. Só entrou porque o guia permitiu. Ou ele está lá fora e o médium obsediado, né? Ele, geralmente trabalhador, ele entra na faixa, né? E não trabalhador. Observe no centro espírita, a pessoa chega alegre, tá vivaz. Começou a palestra, parece que incorporou Morfeu, o deus do sono. Termina a palestra, a pessoa é hipnotizada. Claro que o sono não é só isso, né? O sono é cansaço físico, entra num ambiente de oração suave, mas ao aspecto da hipnose, né? A telepatia hipnótica, André Luiz estuda isso bastante. O espírito durma para não ouvir a palestra, pega um livro edificante. Quantas vezes já vi isso? Evangelho no lar, saindo com os amigos para implantar o evangelho, a pessoa chama: venha hoje implantar o evangelho, já comprei o livro. Quando você pega, a pessoa assim mesmo, sentada. A gente já sabe fazer o evangelho não para ela só, mas para os desencarnados que estão hipnotizando ela para dormir. Como eu sei disso? Estudo. É a parte escola. Sem a escola, né? Como é que a gente vai poder ser um instrumento de ajuda? Ferreira está meio aí em pé, levanta. O livro é Os Mensageiros, filho. Assim, Os Mensageiros, capítulo 34. Está sempre aberto aí, quem quiser falar aí alguma coisa. Podem perguntar, acrescentar. Para ver quem está aqui. Ô Mário, boa noite, gente. Desculpa, eu cheguei atrasada. Mas essa situação que você está comentando do livro me fez lembrar quando eu comecei lá no início a frequentar. Era o CEIM, quando era lá no fim de linha de Boca da Mata. Eu chegava no centro, era isso que acontecia. Só que eu conseguia ouvir a palestra e eu conseguia acordar quando a pessoa já estava finalizando a oração. E eu ouvia, se você me perguntar, você sabia de contar a palestra? Comigo acontecia diferente. Mas era entrar, eu apagava, literalmente, eu não conseguia abrir os olhos, não. Você é espírito, né? Kardec pergunta isso no livro São Inferno, ao menino com autismo, Charles de Sales, né? Ele evoca Charles de Sales encarnado, São Luís traz. Se algum benefício trazer uma criança esquizofrênica com transtorno psíquico grave para um centro espírita, Charles de Sales, e o seu guia fala, é um benefício imenso. Ele está agitado, às vezes ele dorme, mas em espírito ele registra aquilo. E os seus acompanhantes que não estão aqui dentro, se porventura não estiverem, às vezes é permitido entrar. Eles também estão ouvindo
tudo aquilo que o dirigente, que o palestrante, enfim, o atendente fraterno, o que for, esteja esclarecendo. Então a sua perseverança, a sua persistência lhe manteve ativa. Viana de Carvalho trabalha os 3 aspectos de sono, né? A pessoa não tem costume de ler. Isso aí é a área neurológica, né? Aquela parte, não sou cientista, não vou nem entrar nisso. Tem área do cérebro que não. Você não tem costume de ler, você pega uma leitura, dorme. Porque você está acostumado só a ver imagem, televisão ou celular. Quando você vai para uma leitura, aquilo trabalha outras áreas, outro centro cerebral, você dorme. Persista para trabalhar. Esse outro é o cansaço. Você trabalha de noite, entra no centro espírita, um ambiente de harmonia, a pessoa cochila. E o terceiro aspecto é a hipnose, feita por espíritos que não querem que a pessoa se esclareça. Mas a sua perseverança se esclareceu, que se mantém você hoje uma trabalhadora há muitos anos, e esclareceu muitos também. A gente vai ver sobre isso. E mesmo que dormisse, você vai ser útil. Há um capítulo só para isso, os que dormem na salão doutrinário, nesse livro. Mário. Oi. Sou eu, Ana. Diga. Eu ia falar exatamente sobre isso, que você acabou de falar. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos, né? E quando nós dormimos, o espírito está ali do seu lado, e principalmente em uma palestra. O seu corpo está cansado, seu corpo está ali. Então, como ele falou, há aquele hipnose que lhe bota para dormir. Mas quem dormiu foi o seu corpo, não o seu espírito. Ele está ouvindo tudo. Que acontece até de você pegar até um livro, achar, eu acho que eu já li essa passagem, eu vi em algum lugar, né? Que você, na verdade, você ouviu, você leu, acompanhou todos os detalhes. É isso. Pensa que não está ouvindo nada. Meu filho mesmo, ele faz minha mãe, eu não gosto de ir para palestra, que eu chego na palestra eu durmo. Eu disse, não tem problema, você pode continuar dormindo, porque o seu espírito está lá, está ouvindo tudinho. Não precisa você estar acordado. Quando ele for no raio de luz, você foi dormir, você me avisa. Eu vou fazer igual que o meu neto faz, que eu vou dormir. Pegou a pasta de dente e passou em mim. Então eu vou passar no rosto dele. Assim que as crianças passou, tá cochilando. Quando ele acordar, ele tá todo melado. Diga, Ivanete. Veja bem como são as coisas. Mariane falou que dorme, mas ela ouve tudo. Já o filho de Anne, ela não explicou isso, mas acredito, pelo jeito que ela falou, que ele dorme e não é consciente do que ouviu, né? Não é isso? Já comigo aconteceu no dia que eu fui para o centro, domingo passado, retrasado, eu assisti a palestra inteira e também assim, eu não dormi direito à noite. Mário, você acredita que quando a menina começou a fazer a oração, eu entrei no processo de concentração grande, que eu me concentrei mesmo, mas eu dormi, que Janete veio e me abraçou. Eu estava dormindo mesmo. Ela começou a falar, eu não ouvi mais nada. Eu acordei com Janete me abraçando. Mas eu não entendi nada. A primeira final, vez que aconteceu. Você assistiu a prece de abertura e você ouviu a palestra? Tava eu vi a prece de abertura, a palestra inteira, ouvi. Tudo bem. Mas foi na hora da oração final. Isso aí, Ivanete, a Anne acrescentou, e aí vai ter um capítulo, não vou dar spoiler aqui, que vai explicar sobre isso. Mas de antemão, nesse processo, eu não estou dizendo que é o caso seu, né? Porque cada caso é um caso, mas os espíritos extraem o seu ectoplasma, o seu fluido, a sua energia, seja como queira, vital, para trabalho de auxílios a desencarnados em sofrimento. Então, ele vai citar isso. Eu já participei isso com Marcel Mariano e outros. E Marcel dizia, as pessoas cochilando na vidência dele, os espíritos e outros videntes lá, extraindo nos nossos perispíritos, né, do nosso centro de força, nossos chakras, retirando essa energia vital para medicar espíritos gravemente enfermos. A pessoa foi adormecida, né? Um sono induzido. O que eu vejo é um sono induzido seu, de uma maneira clara, o sono provocado pelo guia para retirar energias suas. É aquilo que Jesus fez no Tabor, quando Simão, acordado, subiu o Tabor e dormiu, né? Mas como é que ele escreveu a transfiguração do Cristo?
se ele estava dormindo. Os três ficou sonolento. O sono foi inicial provocado pelo Cristo para que extrair deles ectoplasma para a materialização de Elias e de Moisés. Emmanuel explica sobre isso. E como é que ele escreveu depois tudo aquilo ali, diálogo? Vocês estão dormindo, eles estão conscientes, né? Aquilo ali. Então cochilaram, mas quando acordaram estavam plenamente, é o que Anne falou, ao lado do corpo, presenciando. Então é uma complexidade, essa faculdade mediúnica, né? E tem tantas coisas, a gente está só no início aqui do aprendizado, a gente cada vez que eu olho isso aqui, eu digo, meu Deus, não sabe nada, cara. Mas vamos lá. Alguém quer falar? Então, Elisângela, antes de ler. Mário, e assim, como é que a gente sabe que, assim, mais ou menos para a gente definir quando é desdobramento, como o povo fala, porque assim, eu hoje ainda não entendo muito isso. Eu vejo muitas pessoas comentarem em relação ao desdobramento e em relação a isso aí que você está comentando. Como é que a gente realmente sabe quando está acontecendo isso, que é o desdobramento ou é essa situação que você acabou de explicar aí agora? Quando dá sono, você falar assim, um sono em um local que não é para dormir, é isso? Sim. O desdobramento, a gente se desdobra do corpo, é um termo espírita. Kardec não fala nisso. Kardec fala em emancipação da alma, né? Depois ele vai utilizar no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, esse termo, inclusive com bilocação, que é aquele que sai do corpo e vê o corpo. Mas no comum, se eu cochilar aqui agora, eu me emancipo. Eu posso ficar na fala de Anne, ao lado do meu corpo. Ou eu posso ir para uma colônia espiritual superior, se eu for um espírito, tivesse merecimento para isso. Eu posso ir para o Japão, Portugal, onde minha filha mora. Eu posso me emancipar. Todo mundo cochila, se emancipa, nem que seja ficar só ao lado do corpo, o que é muito comum, né? O que a gente chama no movimento espírita, a gente às vezes faz essa diferença, desdobramento, é porque a gente os encontros espirituais, as tarefas espirituais, que a gente guarda aquilo na nossa memória com detalhes, com lucidez. Então convencionou-se chamar, né, isso um desdobramento lúcido. No caso citado, olha o que eu identifiquei em Ivonete. Ela participa da prece inicial e ouve a palestra, lúcida, acordada. Cochila na prece final. Não foi Ivonete cansada, foi os guias da casa, inclusive o dela, que provocou o desdobramento, mesmo que ela tenha ficado, na fala de Anne, ao lado do seu corpo, ou mesmo ficado no corpo, se expandido perispiritualmente. Para que essa expansão? Para que os espíritos retirem o fluido vital dela, para medicar desencarnados, ou encarnados ao lado dela. Muito comum, Divaldo cita isso direto, no salão doutrinário, os espíritos retirando aquele fluido que eles não têm, o fluido vital. Então o que é que importa você se avaliar? Bom, se eu pego um livro, durmo, peraí, eu não tenho o hábito de ler, primeiro aspecto, meus neurônios tenho que perseverar, leio um trecho curto e vou dormir, amanhã leio um trecho maiorzinho, até que eu habitue áreas minhas cerebrais à leitura. Mas eu sempre gostei de ler, nunca cochilo, mas agora eu pego um livro espírita e cochilo. Bom, avalie, você trabalha, eu vou fazer no horário que não me provoque o sono. Você tem que fazer isso com você, são experimentações. Eu dormi de tarde, um exemplo, eu trabalho de noite, eu durmo de tarde. Eu dormi de tarde, eu acordei 4 horas. Então, eu acordei, lavo o rosto, me higiene, vou ler. Peraí, eu não estou com sono, eu acordei 4 horas, dormi 1 hora, 1h30, 2h30. Que sono brabo é esse? Mira minha mãe. Então, tem alguma coisa errada. Eu gosto de ler. Eu não estou cansado, sonolento. E por que eu não pego um livro espírita e me dá sono? Se eu boto um livro não espírita, um filme não edificante, eu não durmo. E por que eu encontro Anne e tenho uma conversa edificante, me dá sono? Aí é hipnose. Aí tem alguém por detrás, hipnotizando. Você vai fazer a oração por ele. Pedir ao seu guardião por você, que ajude você a perseverar até o fim. Só serão salvos esses, afirmou Jesus, os que perseverem até o fim. Pede ajuda e envolva todos eles nessa busca. Daqui a um dia está todo mundo lendo aí, todo mundo. Diga, Dalva. Então, Mário, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. No sábado, tivemos uma vez no mês um trabalho espiritual
para os trabalhadores da casa, ou seja, uma meditação, uma vibração. As 6 pessoas chegaram, todo mundo descansado bem, não tinha ninguém com sono. Pronto, fizemos as orações, a prece, e colocamos, uma amiga nossa, colocamos um celular com a música de meditação, de vibração. Pronto, ao lado do centro tinha uma casa de um irmão tendo uma festa. Então a gente trancamos a porta de entrada, acendemos a luz azul e depois deixamos a janela e a outra porta ao lado aberta para circular vento junto com o ar, né? Beleza. Só que estava todo mundo bem, entendeu? Começamos tudo na hora certa e terminamos na hora certa. Todo mundo bem. É muito difícil as pessoas dormirem. Só 2 pessoas tiram no meio do tratamento o passe. Eu senti. E o passe foi até um pouco forte. Que senti uma leve puxada, entendeu? Beleza. Mas de repente todo mundo apagou. Dormiu, roncou, dormiu. O som do celular estava baixo. Não teria como aumentar. Mas isso aí eu sei que os irmãos espirituais, cada vez mais a estação da música ia mudando e eles aumentavam o volume. Beleza. Quando nós acordamos com aquele vigor total. Pronto, fechamos o centro, apagamos a luz e fomos embora. Quando foi no domingo que a gente acordou, todo mundo mandou uma mensagem para cada um. O que aconteceu? Todos os participantes que saíram da casa, não era nem às 20 horas da noite. Chegamos em casa, todo mundo no mesmo horário, tomou banho, se alimentou, caiu na cama. Era 20 horas e 30 minutos. Cada um acordou 9h30 da manhã. Você me diz o que é disso? É como aquilo que a Anne falou. Vamos pegar. Você pode abaixar a mão. E eu citei. O sono não é sempre feito, a hipnose, por espíritos inferiores. Os guias, a gente vai ver um capítulo sobre isso, a gente está se estendendo sobre isso. Os guias também induzem o chamado sono provocado, sono induzido. Os guias também utilizam isso. Então o que eu citei com Ivonete? Provavelmente os guias induziram você a dormir na prece final para que pudesse haver uma emancipação, Elisângela, uma expansão dos seus perispíritos e com isso eles coletarem fluido vital, ectoplasma, fluido animalizado, tudo é a mesma coisa. Kardec chama de fluido animalizado, de Ivonete. Então pode ter sido feito isso, Dalva. Porque, digamos, se todo mundo acordou bem, não acordou com mal-estar, com coisa. Se todo mundo, você avalia, você acordou como? Tá, todo mundo pegou no sono, está com mal-estar, sentindo uma boca seca. Bom, então isso aí não foi de. Mas se você acorda bem, você está sob um controle de espíritos elevados, que induziu aquele grupo a adormecer, para retirar energias em profusão, para beneficiar muita gente. Quem? Enfermos, encarnados ou desencarnados. Então é cada um avaliar depois. Peraí, todo mundo está bem, todo mundo estava acordado, todo mundo dormiu de vez. Isso não é natural, foi um sono provocado. Mas provocado por quem? Qual a natureza de espírito? Se todo mundo dormiu, se todo mundo acordou bem, acordou com bem-estar, acordou bem disposto, sem pesadelo, sem irritação, não foi feito por espírito inferior, foi feito pelos guias da casa para beneficiar muita gente, e eles precisavam daquela concentração fluídica para ajudar multidão. Então a gente vai pegar um capítulo sobre isso, e nessa hora a gente vai muito ao livro dos médiuns para abordar com maior profundidade. Vamos voltar aqui a leitura. Cadê? Então o cavaleiro abriu. André Luiz observou que não dava para os espíritos atravessar a parede da casa, né? Porque lá tem um sistema vibratório, então nenhum espírito invade centro espírita nenhum. Só entra quando os guias permitem ou quando o médium obsidiado se sintoniza, né?
com os espíritos que estão lá fora, né? Nosso instrutor, mesmo assim, ele tem meios de bloquear o pensamento, né? Mesmo assim, eles têm meios. Livro Obreiros da Vida Eterna, livro Libertação, né? Bloquear matéria, como alguém com celular dentro do presídio e não consegue falar com a família lá fora, porque há bloqueadores do sinal do celular na Terra hoje em dia. Eles bloqueiam o pensamento. Então a gente não pode pegar tudo ao pé da letra. Esse pormenor foi... já li. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, o guia do centro, disse a indicar-nos carinhoso. São nossos amigos, Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Ou seja, Aniceto está trazendo os 2 estagiários. Vamos fazer aqui uma espécie de residência, né? De trabalho, de coisa. A gente está vendo. Então ele está apresentando. Os 2 vão trabalhar aqui nessa casa. Vicente e André. Eu estou trazendo, viu? Empenhando o meu nome. Estou trazendo aí Mariane e Anne para trabalhar aqui. Então, muito bem. Muito bem. Por que vai ajeitar trabalhador? Exclamou Isidoro abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Também não tem nada solto. Não há convencionalismo. Quem é André? Quem é Vicente? Você foi o que, Vicente, na Terra? Médico. Oh! E você, André? Médico. E você, Anne, professora? E você, Mário Sérgio, vigilante? Meu Deus do céu! Não há essas coisas, né? Mas ele está dizendo que ele espera que Mário Sérgio, Anne, Carmen, não importa que profissão, que nada, não perguntou nada disso, sejam cooperadores fiéis ao serviço do Cristo. Então, está faltando um trabalhador, ele não vai ajeitar, quanto mais trazido por alguém, né, como Aniceto. Então ele está dando a palavra dele. Então é alguém que chega na casa espírita e vai para o atendimento fraterno e deseja trabalhar na casa espírita, o encarnado. O dirigente da casa vai ouvir, ninguém vai ficar feliz. Eu quero trabalhar no passe, eu quero trabalhar na recepção, onde for, né? Mas aqui, na casa espírita, nós precisamos de cooperadores fiéis do serviço cristão. Opa, peraí. Então já tem. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Um espírito comanda uma casa terrestre, que é o centro espírita. Para André Luiz é novo, para Cássia, para Anne, para mim é normal, porque a gente já estuda a doutrina espírita. Mas André Luiz não estudou a doutrina espírita. Então ele está achando tudo isso muito estranho. Penetramos um ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. 15 minutos. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos. Veja, o centro é no lado, né? Mas como a casa de Dona Isabel também faz o evangelho no lar, né? Eu estou dando spoiler, né? Porque vai ter um capítulo só para isso, né? Ele vai dizer depois que a casa que faz o evangelho no lar também os espíritos não podem entrar, né? Então eu estou dando aqui, a gente não vai entrar em comentário, que vai ter 2 capítulos para isso, um capítulo só para isso. Ele vai descrever quem é a família. Uma senhora costureira, Isabel, viúva. A primeira, a mais velha, uma jovem, uma filha, 16 anos. Um rapaz de 12, atento a cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5. Uma escadinha, né? 9, 7, 5, 12 e 16. 5 filhos, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, centro cerebral, né? Do tórax, né? Centro cardíaco, do olhar, né?
e das mãos aos subcentros, né? Mas o olhar é o espelho da alma, e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que não me permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, o mentor do centro. Mas para nós, é uma servidora leal nas atividades da fé. O que é que ele está dizendo? Então, aquele que é um servidor fiel aos trabalhos do Cristo, espírita ou não, que é um trabalhador fiel na obra do Cristo, que é o planeta inteiro, a gente não vê, se não sou claro e evidente, mas a aura dessa pessoa projeta luz espiritual. André Luiz quis detalhar de onde estava saindo, centro cerebral, centro cardíaco. Imagine receber um passe dela. Ela está tricoteando e a mão irradiando luz. Porque aquilo é conquista dela. Onde ela anda, ela projeta luz. Chico Xavier, onde anda, projeta luz. Irmã Dulce, quando andou, projetava luz agora e antes. Não é só porque dentro do centro que aí vai sair luz, né? Mas ela é uma servidora fiel, dentro e fora do centro. Então a aura dela é luminosa, ele está fazendo um contraste. Os que ele viu no caminho, os encarnados, cercados de nuvens escuras na sua aura, que ele não vai identificar a pessoa no momento, mas ela havia esse diferencial. Então, o respeito de falar com ela, o Aniceto, né, descrevê-la. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então ela é evidência, 20% ela vê. Ver o que André Luiz viu na rua dela vai alterar a tranquilidade dela. Porque a gente já olha os encarnados, a gente está se tremendo. Imagina a gente ver o desencarnado que acompanha eles, né? Você vai abraçar uma pessoa como o Chico, ficou parado, o espírito enforcando o homem, né? Chico foi proibido da passe, né? Está na carta que ele faz a Vantuil. Ele não foi proibido, ele foi impedido de ser passista, que surpreendeu o presidente da FEB, porque ele fala: meus braços se congelaram, a minha vidência me atrapalha. Quando ele vai aplicar a mão, ele tinha 24 anos, ia aplicar a mão, aí ele via junto de Sérgio, às vezes gente não é tão boa, que Sérgio atraiu, aí isso perturbava, só que ele não via só, né? Ouvia: não meta a mão nele não, viu? Senão eu lhe mato. Não meta a mão. Se eu começava a xingar: como é que você consegue orar e aplicar o passe vendo isso? Então Emmanuel suspende ele, tá lá. Eu fiquei surpreso com isso. A pesquisa de Sueli Calda Schubert sobre as cartas, ele só ia para uma emergência, mas o trabalho de Chico não poderia ser passista, porque a vidência dele alterava a tranquilidade. Ele fala: meus braços ficaram congelados vendo espíritos que foram assassinados por 2 homens encarnados, os espíritos enforcando o homem com aparência medonha. Ele ficou parado, o homem olhando para ele, e Bezerra só faltou futucar ele: meu filho, se contenha, Bezerra. Aí Emmanuel suspendeu ele. Então tem gente: eu quero ser vidente para ver irmã Dulce, eu quero. O problema é que eu também vou ver outros, né? Vou encerrar aqui. 9 minutos para quem quiser falar. Marque aí onde parou. Podem falar do que compreendeu aí.
Se você quiser, eu lhe dou 20%, Mário. Parou em de modo direto, reticência. Sim, Anne. Diga. Eu disse que se você quiser, eu te dou os 20%. Não. Você teve o que pediu e Jesus, os bons espíritos, segure seu pepino, Anne. encontraram em você, né, o compromisso, a responsabilidade. Graças a Deus, você vem. E ela foi preparada lá no mundo espiritual para essa atividade. Aí ela agora quer dar para outro. Fique com ele. É a pergunta que Kardec dela, faz. cada um para a sua. Kardec faz essa pergunta a São Luís, no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Mas como é que tem gente que é, como a gente chama, ostensivo, né? Kardec não usou isso. Os espíritos disseram que tentam explicar, mas não conseguem explicar ele. Só poderia ser explicado 80 anos depois de Kardec. Os mensageiros. Que a gente se prepara nesses tais gabinetes do Ministério do Esclarecimento, que, como já falou, em todas as colônias espirituais do planeta tem, para aqueles que vão trabalhar nessa área, utilizando a faculdade medianímica, a faculdade de medianímica, então, de ver e ter o controle, de saber o que pode, o que faz diante de uma evidência. Oro, me tranquilizo, conto a pessoa, não conto, como é que eu faço? Então, é o processo de evolução daquele portador da evidência psíquica. E segundo ele, nessa senhora, é 20%, porque senão ela se perderia nos serviços espirituais. Vai ser um repórter do mundo espiritual, chega na casa dos outros, estou vendo isso, e aqui na minha casa? Você vai se perturbar. Não tem outra. Vai perturbar, virar um repórter no mundo espiritual, né? Os guias, os bons espíritos não vão apoiar uma fofoqueiro dos desencarnados, né? Contando o que está acontecendo, né? Então, é um capítulo belíssimo. O livro todo, né? Mas a gente olha onde nós estamos imersos, Mari. Você, e aí a sua garagem de sua casa, que mais uma vez eu ia para lá enganado, fazer uma palestra sábado no centro, e graças a Deus eu perguntei que as meninas, né? Já se as outras saíram da garagem de sua casa para uma outra atividade lá, onde eu fiz a palestra sábado. Mas aquele ambiente seu de oração, de evangelho, seu marido que é evangélico e todos de orações, a sua casa tem proteção. Os espíritos não entram assim, a não ser quando aqui está cheio de espíritos nas casas. Mas os guias, a gente vai ver no capítulo do evangelho lá, né? Quando a Deus pergunta, peraí, é um evangelho lá? Ele vê os obsessores. Não, meu filho, não vai botar os obsessores violentos, assassinos, para entrar no lar de Mari, de Sérgio, de Anne. Não. Mas entra os enfermos, não sabe o que morreu, os que morreram na rua, né? Às vezes eu estou aqui fazendo, aí encosta no muro, o meu vizinho aqui morreu. São aqueles que ficam perdidos. Depois são levados pelos guias. Eles não vão ficar aqui dentro, porque é uma casa onde está uma família buscando um esforço de transformação moral, né? Os guias não vão ficar com a flecha ali ou com a pistola na mão. É barreiras magnéticas, né? Diga, Mari. Mário, e aí quando a gente comenta, né, sobre essa questão desse preparo que a gente tem que ter, dessa responsabilidade, cada dia mais eu vejo o quanto isso é importante e o quanto é sério, né? Você acabou de falar que a gente não pode estar falando qualquer coisa, e às vezes por imaturidade a gente se presta a determinadas situações por não ter conhecimento. E a mensagem maior que fica para mim, viu, gente? Eu tô falando de Mariane nesse momento, é ser discreta quanto a tudo. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu tinha mediunidade, eu fiquei com vergonha, e até hoje eu tenho vergonha. O que eu sentia, eu prefiro não ficar comentando. E quando saía da mediúnica também, eu não queria falar, eu queria ficar introspectiva. Claro que no momento que vai fazer, né, quando termina a mediúnica, a gente faz os comentários ali, ainda dentro do centro, mas fora, eu não queria mais falar sobre esse assunto. Primeiro, estou sendo bem sincera com vocês, eu estou me despindo realmente, porque quando alguém falava, você é médium, eu tinha vergonha, porque é algo tão sensível para
você ser vaidoso, é algo tão sensível para o outro, que está tão carente, querer informações, como você acabou de colocar, você está vendo alguma coisa aqui, você está vendo alguma coisa em mim. Então, é uma conversa que eu não tenho com pessoas que não têm ainda esse despertar de consciência. Eu prefiro me abster em relação a isso e ficar realmente no cantinho, assim, ó, sem ser vista, sem ser percebida, pela responsabilidade que é, pelo medo que eu tenho de falar alguma coisa e dar algum problema. Me fiz entender, gente? É um monte de medo que eu tenho realmente. Tá tudo pautado no medo do que a vaidade pode fazer e do que qualquer informação errada pode fazer. Você tem o seu processo de transformação moral. Não vamos abrir comentário mais, porque nós temos, Mari, 3 minutos para fazer a prece. Mas obrigado pela sua contribuição. Hoje é segunda-feira, quinta-feira, se Deus permitir, retornaremos a esse capítulo. Vamos para a nossa prece. Agradecer a presença do Cristo entre nós, representado pelos espíritos guardiães de cada um de nós, que nos estimulam a esses encontros singelos de aprendizes que somos, interessados em conhecer a nossa mente, os nossos sentimentos, numa busca de transformação interior, e ainda nos colocarmos como instrumentos, embora reconhecendo a nossa pequenez, mas nos colocarmos como os instrumentos nas mãos dos benfeitores espirituais, durante o sono, durante o estado de vigília, alguém que chega com a palavra, possamos dar o ouvido para escutar e lhe dizer palavras edificantes. Senhor Jesus, abençoa-nos o nosso intento. Nós não queremos desafiar a ninguém, não queremos buscar exclusivismos por sermos espíritas. Somos 7,8 bilhões de irmãos em Deus, junto a 22 bilhões de irmãos em Deus desencarnados. Nenhum encontra-se desamparado do amor divino. Por isso somos gratos a esses esclarecimentos trazidos por André, pelas mãos de Chico, que nos estimula a sermos humildes e avançarmos adquirindo virtudes que serão a luz a clarear nosso caminho. Abençoa a todos nós agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão pelo estudo de hoje.